Estúdio CBN. Apresentação: Mário Neto e Daniele Monteiro. Às 3h06, vamos à conversa das 15 de hoje, e essa é uma conversa para quem está querendo investir, né, Dani? Nos últimos anos a gente tem passado por uma transformação tecnológica, e não é só na forma que a gente se relaciona, que a gente consome, está também na questão de como investimos o nosso dinheiro. E hoje quem vai conversar com a gente sobre essa evolução do mercado de ativos digitais, falar sobre criptomoedas, bancos digitais, são os economistas e professores Écio Costa e Tiago Monteiro. Tiago Monteiro está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Dani, Écio, Mário. Vai ser um bate-papo bem interessante e atual, né? Não deixa de ser. É verdade. Certeza. E Écio Costa está com a gente na sala virtual. Boa tarde, Écio. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar falando, né, com vocês aí. Eu acho que é a minha primeira participação nesse debate aí, desse horário que a gente está aí. Da conversa das 15, que né? Que seja a primeira de muitas outras. Né? Enfim, gente, é o seguinte, porque tem muita gente que está viajando, porque ouve falar em criptomoedas, valorizações assim absurdas, tal, e fica naquele receio. E aí, o que é isso? Eu posso investir realmente? A gente sabe, por exemplo, que esse ecossistema de ativos digitais, né, hoje é baseado na tecnologia a blockchain, né? E eu queria que vocês explicassem inicialmente o que é essa questão, esse ecossistema de ativos digitais, o que é criptomoeda, para que as pessoas comecem as pessoas que não conhecem ainda, porque a gente sabe que tem muita gente que já conhece, que já investe, enfim, mas que as pessoas que estão com um dinheirinho guardado, que querem investir em alguma coisa, que elas tenham noção do que é isso e de que forma elas podem investir, se podem, se não podem, o que é mais seguro ou não. Olha, é uma pergunta bem bacana para a gente começar, para primeiro desmistificar, né? A gente tem criptomoedas que são ativos e ao mesmo tempo meios de pagamento, né? Que não estão atrelados, por exemplo, a um banco central, tem um diferencial competitivo muito grande, inclusive por isso que a gente teve uma valorização muito grande desses ativos nos últimos anos, até porque a gente viu uma movimentação muito grande dos bancos centrais internacionais, de uma forma geral, no mundo, abaixando taxa de juros, fazendo a manipulação de mercado para estimular a economia global por conta muito da pandemia e também do arrefecimento da atividade econômica global, ou seja, eles queriam impulsionar a atividade econômica como um todo. É natural que a gente acabe sentindo uma questão inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo. Então, para você não ficar refém das manobras dos bancos centrais internacionais, a gente, quando fala a gente, os investidores, eles observaram as criptomoedas, a gente está falando de centenas de tipos de criptomoedas, como um bom ativo de segurança não ligado ao Banco Central. E grandes investidores começaram a aceitar esses meios, esses ativos de investimento, como modalidade de pagamento. Mais famoso é aquele Elon Musk, o dono da Tesla, que ele tem uma manobra muito grande de mercado para valorização dessas criptomoedas. Já as moedas virtuais, aí ela tem, sim, uma manipulação, um atrelar, digamos assim, aos bancos centrais. A gente começou a flertar com isso, inclusive, na própria China, durante o processo de pandemia, com a moeda virtual. A gente vai ter também aqui o iReal, né, que vai ser a moeda virtual brasileira, ou seja, vai ter um atrelado ao Banco Central, que é diferente de uma criptomoeda. Então, a gente vai ter meios de pagamento, ativos de investimentos e também moedas virtuais. A gente tem diversas coisas trabalhando em concomitância por conta dessa nova, digamos assim, tecnologia nos meios de pagamento e da forma da gente fazer o dinheiro girar, né? A gente vê que o processo de pandemia, ele traz antecipações de tendência, e essa nada mais é do que mais uma antecipação de tendência. Utilizar criptomoedas, utilizar moedas digitais, moedas virtuais, e daqui para frente eu acho que isso não tem mais volta. E talvez, né, essa questão de criptomoedas já não seja mais um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? Bem, como o Tiago bem colocou, né, já explicou direitinho a definição, eu só tenho alguns receios ainda, né, em você considerar a criptomoeda como realmente um ativo, né, porque você não tem aí uma base, né, algo tangível que possa ser levado em consideração. É fato que realmente durante a pandemia você tem vários estímulos monetários dos bancos centrais, né? Aqui no Brasil também tivemos isso através do auxílio emergencial. Lá nos Estados Unidos é o exemplo mais claro agora, que eles estão começando a fazer a retirada disso, e isso termina gerando inflação,
onde as moedas, né, perdem seu valor. E há outros ativos, né, como o ouro, por exemplo, né, que não tem essa, que eu diria, preocupação da criptomoeda, né, por ser algo mais tangível, né, você tem um recurso que é limitado, a produção de ouro ela não cresce assim, numa velocidade que seja muito considerável, você não tem diversos países ou empresas criando seus cripto-ouros, né, se poderia ser chamado assim, diferente das criptomoedas, onde até o Facebook mesmo já anunciou a criação da sua própria cripto. Então, até onde isso vai, né? Até onde isso é um ativo e, de repente, não algo meramente especulativo. Então, essa é a preocupação que eu tenho, inicial, né, de você considerar as criptos como um ativo realmente. E segundo, que aí é algo que, com o tempo, vai melhorando, é a utilização das criptomoedas como meio de troca. Você, durante a pandemia, teve, como mencionado por Tiago, Elon Musk, muito sabido ele, especulando bastante com as criptos, né, e fazendo anúncios no Twitter que geraram ganhos para ele. Como não é um mercado regulado, então ele pôde especular à vontade, inclusive usando recursos da própria Tesla para isso, mas ele também anunciou em determinado momento que iria passar a aceitar, né, o Bitcoin, né, mais especificamente, como um meio de pagamento para vender os seus veículos elétricos. Então, à medida que você começa a ter uma expansão da utilização das criptomoedas como meio de pagamento, aí você começa a trazer, de repente, mais valor tangível, né, para essas criptos, né, já que estaria podendo ser utilizado em meios de transação. Mas a alta volatilidade que você observa no mercado delas, por si só, já é algo bastante preocupante, né, porque não há um embasamento, a não ser essa questão de reserva de valor, porque, como o Tiago mencionou, os bancos centrais estão empurrando suas próprias moedas, né, atreladas aos bancos centrais no mercado, desvalorizando elas, mas isso não é, por si só, uma grande justificativa para você poder utilizar realmente como reserva de valor, como algo que vá trazer segurança, né, para aqueles detentores. Então, a minha recomendação, quando sou perguntado sobre o investimento em criptos, é de que você não fique fora do mercado, tá? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas que também não faça um grande investimento, né, do seu portfólio em criptomoedas, porque você pode ter um resultado não tão agradável, né, principalmente se você entra lá na casa dos 60 mil no Bitcoin e o Bitcoin depois vai para 40, para 30, é uma surpresa não muito agradável. E isso acontece muito rapidamente, depende muito, por exemplo, de o próprio Elon Musk falar alguma coisa, ou a China, como recentemente aconteceu, de dizer, olha, nós daqui não aceitaremos Bitcoin para nada dentro da nossa economia, nós teremos nossa própria criptomoeda. Então, esse tipo de coisa traz muita insegurança para um mercado de muita volatilidade e sem muita tangibilidade, que é a questão que eu estava trazendo à tona. Mas não digo que você tem que ficar fora do mercado, só não pode colocar todos os ovos dessa mesma cesta. É um tiro no escuro, né, Tiago? E você entende que são boas aplicações para quem deseja, por exemplo, diversificar a carteira? Olha, é uma modalidade em que primeiro você tem que ter um perfil bem agressivo, né, e uma reserva de emergência bem interessante para algum tipo de eventualidade. Você tem que ter um portfólio de investimentos bem sólido e bem fundamentalista, ou seja, você tem que estar fundamentado em alguma coisa. A análise técnica também é muito bem-vinda e, ao mesmo tempo, você quer apostar, porque é um gamble, né? É um jogo, é
uma espécie de aposta de curtíssimo prazo, não é nem longo prazo. Você falar, por exemplo, de aposentadoria baseada no Bitcoin ou em algum tipo de criptomoeda é particularmente um suicídio isso acontecer. Agora, entretanto, contudo, todavia, essa volatilidade ela acontece também em diversos outros tipos de ativos, como, por exemplo, as moedas internacionais. A gente tem um grau de volatilidade não tão agressivo feito uma criptomoeda, claro, mas, por exemplo, se a gente for pegar nos últimos anos aí o que aconteceu com o dólar, em termos de volatilidade, em termos de crescimento e de arrefecimento, a gente vê também esse tipo de oscilação. A grande questão é que as criptomoedas, elas, para o mundo dos investimentos, elas são novas. E aí, dependendo do momento que você entrou, você teve um grande crescimento. E aí, esse crescimento, ele foi muito exacerbado e foi bem interessante. E a gente também tem o mesmo exemplo em queridinhas do investimento, como é o caso da Magalu. A Magalu, ela cresceu 3 dígitos, anos subsequentes. E assim, chegou no momento que ela estagnou e ela está trazendo um equilíbrio de mercado. Outros ativos de segurança, como o Edson mesmo falou, o ouro, ele sempre sofre algum tipo de valorização justamente quando a gente tem a insegurança e o apetite internacional pelo risco ele está atenuado, seja por conta dos bancos centrais, seja por conta da pandemia, seja por conta de uma crise econômica global. Então, a gente vê esses ativos de segurança trabalhando bem. Então, se a gente for fazer um corte nos últimos 5 anos do crescimento do ouro, também é bem grande. Então, assim, eu gosto muito das criptomoedas para você apostar de curtíssimo prazo com o dinheiro que você pode perder. Como assim, perder dinheiro? Ninguém quer perder dinheiro. Sim. Mas, por exemplo, você tem uma carteira, um portfólio bem seguro, bem fidedigno, você sabe projetar aquilo ali para médio e longo prazo. Você tem, por exemplo, a reserva de emergência bem separadinha, com rendimento melhor do que a poupança. Você tem alguns outros ativos que são voláteis, mas não tanto, como fundos de investimento imobiliário. Você tem ativos também em empresas que são muito grandes para quebrar, como Petrobras, Vale, ou seja, você sabe que pode arrefecer, mas no médio e longo prazo tende a se recuperar. Você tem tudo isso, você tem ativos de segurança de resposta de curtíssimo prazo para mercado internacional, como é o caso do dólar, onde um cai e o outro sobe. Você tem ativos do Ibovespa, enfim, você tem tudo. Sobrou um dinheiro, eu quero apostar, beleza, você pode colocar, por exemplo, R$1.000, R$200, R$500 em uma criptomoeda que vale 0,01 centavo, 0,16 centavos. Ela valoriza para $2, para $3 no curtíssimo prazo, você multiplica pela quantidade de ações que você fez naquilo ali. Então, você tem um ganho exacerbado naquele capital. Ao mesmo tempo, ela pode desvalorizar 40%, 50% de um dia para o outro. Basta o Elon Musk chegar assim, gente, eu acho que eu vou colocar a Tesla lá em Marte. E quem comprar isso aí via Bitcoin vai ser mais interessante para mim. O Bitcoin ia disparar no outro dia. Teve uma vez que ele brigou com o Bitcoin, entre aspas, e foi para o Dogecoin, outra criptomoeda. A Dogecoin valorizou 40%, 45% em horas. E a Dogecoin, ela vale 0,16 centavos de dólar, só para você ter ideia. Então, assim, é acessível para todo mundo. Já o Bitcoin, não. O Bitcoin é $40 mil, $45 mil, $60 mil. E já é de baixo acesso. E o grau de volatilidade também é altíssimo. Ou seja, se a gente pegar uma lista de 300 criptomoedas, você vai ver que existem variações de 40%, 50%, 60% no dia e também variações, entre aspas, estáveis, de 8%, 6%, 5% durante o dia. Aí você precisa saber aonde você está e é simplesmente aposta. Vou apostar nessa criptomoeda, vai que Elon Musk gosta dessa desgraça dessa criptomoeda daqui e ela pipoca, eu tenho R$1.000 ali e tem uma valorização de, imagina, de 1000% em um dia. Aí você vai estar passando o final de ano muito tranquilo. Mário Neto, arriscaria aí seu dinheiro? Primeiro tem que ter o dinheiro para arriscar, né? Enfim. Depois eu não sei. É muito, como você falou, é muito agressivo, né? Eu seria mais conservador. Eu também acho que eu tô mais. Eu partiria para o ouro. Veja, é tudo uma questão de planejamento, né? Você tem que pensar, o que eu sempre falo, né? Você tem que pensar muito nos seus horizontes de curto, médio e longo prazo, né? Para a sua reserva de emergência, né? Que equivale lá de 6 a 12, né? Vezes o quanto você tem de gastos mensais ou da sua renda mensal. Você nunca vai pegar essa sua reserva de emergência e colocar em cripto, tá? Isso aí é loucura se você fizer isso. Você tem que estar lá na renda fixa, o mais conservador possível, se der sorte, remunerando hoje em dia a inflação, que é muito difícil, não vai conseguir. E a partir de médio e longo prazo, aí você começa a fazer o planejamento indo na direção da renda variável. Só que aí entra um outro fator também, a questão idade, né? E quanto mais jovem, em geral, você pode ser mais agressivo. Quanto mais idoso, você deixa de ser agressivo, porque a questão tempo
passa a ser uma coisa preocupante. O tempo da sua aposentadoria, onde você precisa ter uma renda, né, confortável, garantida, e não há mais como você correr atrás de um grande prejuízo que você tomou na mesma situação de um jovem. Tá? Então, isso tem que ser pensado. E aí a cripto, ela, no meu cenário aí, ela não entra praticamente. Ela entra com uma porçãozinha muito pequena, que de repente pode ser igual jogar na Mega Sena, aquele dinheiro que você colocou lá, tem uma chance de ganhar, mas talvez não ganhe. Apesar de que você vê analistas de mercado dizendo que o Bitcoin, por exemplo, que hoje está valendo aí, eu nem estou acompanhando mais, porque é tanta oscilação, mas digamos 40, 50 mil dólares, que ele tem potencial de chegar a 300 mil dólares. Né? Então, veja, isso vai ainda multiplicar por alguns dígitos. Mas isso não vai acontecer mais no ritmo que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos. A gente tinha uma situação, principalmente lá nos Estados Unidos, onde o Banco Central americano despejou trilhões, né, de dólares na economia, e esses recursos, as pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, o cidadão comum e as empresas pegaram esse dinheiro e muitos deles jogaram na bolsa, jogaram em criptos, e isso fez com que Nasdaq batesse recorde, Dow Jones batesse recorde e Bitcoin também batesse recorde. Tá? Mas esse cenário mudou. O cenário que vem, do ano que vem, por exemplo, é de retirada de estímulos. Então você vai ter aí um crescimento mais natural das ações e as criptos talvez até você tenha um movimento de cash out, né? O que seria das pessoas fazerem o seu lucro, realizarem o seu lucro vendendo cripto, né, para comprar ativos mais seguros. Então isso pode muito bem acontecer também no ano que vem, né, à medida que você tenha um Banco Central mais contracionista, né, que é a expectativa que já está se compondo para o ano que vem, como eu até comentei ontem, né, na coluna com o comunicado lá do Fed. A gente pode dizer, e aí vocês que são especialistas na área vão nos responder a respeito desse assunto, que esse mercado de ativos digitais, e aí a gente sabe que não é só criptomoeda, é moeda digital dos bancos centrais, você já falou, Tiago, a questão dos tokens não fungíveis, enfim, esses ativos que já atingiram, inclusive, mais de 3 trilhões de dólares de capitalização do mercado, aproximadamente 125 bilhões de dólares em transações diárias entre os mais de 200 milhões de pessoas, e já está estabilizado, já está bem concretizado aí no mercado, e qual é a tendência desse mercado de ativos digitais para o futuro? Hein? Estabilizado, não. Consolidado, sim. É um processo onde a gente já tem uma base bem estruturada de utilização desse tipo de recursos, né? Enfim. Agora, a estabilidade, ela não acontece nem com as moedas tradicionais, né? Uhum. Isso não acontece nem com essas moedas. Vou pegar um exemplo aqui do nosso vizinho, do peso argentino. Então, uma moeda consolidada, uma moeda histórica, mas que a sua utilização e a sua remuneração era basicamente inócua naquele país, tanto é que a gente tem basicamente umas 3 moedas trabalhando em concomitância, né? Você pode comprar em dólar, em euro, também em real, e utiliza também o peso. Quando a gente vai para esses ativos digitais, a gente precisa entender que o processo de pandemia, historicamente falando, ele sempre trouxe antecipação de tendência. A antecipação de tendência foi justamente a virtualização e a digitalização dos negócios. E com a virtualização e a digitalização dos negócios, a gente tem a virtualização e a digitalização dos meios de pagamento e dos ativos de troca. Então, só para você ter ideia, a gente tem uma cidade chamada Nova York, que o prefeito de Nova York, ele quer se tornar, na verdade, a cidade da criptomoeda. Ele quer pagar os salários dos seus funcionários em criptomoedas, ele quer fazer as transações nas lojas em criptomoedas, ou seja, ele está indo nesta direção. Então, a gente vê que existe o dinheiro tradicional, aquele dinheiro tangível, e também os outros meios de pagamento, como cartão de crédito, AutoPay. A gente vê o dinheiro virtual, que aí é atrelado ao Banco Central, né, que inclusive o Brasil está flertando com isso, e outros países já, além do flerte, já concretizou o namoro. E a gente vê também as criptomoedas ganhando corpo como meio de troca e meio de pagamento, inclusive público da maior cidade do mundo. Então, assim, consolidação, sim.
Estabilização, não. A gente está entendendo como é que o mercado vai se adaptar a isso. Até porque, se a gente pegar na realidade do Brasil, a gente ainda, no Brasil, onde a gente tem bancos digitais, pessoas que são altamente virtuais e digitais, a gente ainda trabalha em concomitância com pessoas que são desbancarizadas. A gente está falando de 45 milhões de pessoas. Então, dentro de um mesmo país. Então, a gente tem um processo ainda de adaptação, de tendência. O Pix, que vamos fazer um corte aí de 1 ano, ele ganhou um corpo muito grande, a gente foi evoluindo, a gente foi sendo treinado a utilizar o Pix das diversas maneiras que ele consegue trazer para a gente e caiu nas graças da sociedade, da população como um todo. Inclusive, se você for ver, existem pedintes no sinal que ele faz, tá aqui meu QR Code, pode fazer essa doação. Pix. Entendeu? Então a gente vê o processo... Vendedor de água. No vendedor de água. Então a gente tem a consolidação do mercado. A estabilização não consigo enxergar no curto nem no médio prazo, não. A gente vai entendendo como é que funciona isso ainda. Eu já diria que não tem nem estabilização, nem consolidação. Muito pelo contrário. Não tem consolidação alguma. Você está ainda muito no nível bastante primário de utilização de criptomoedas. Aqui no Brasil, isso é praticamente inexistente. Vai no shopping, tenta comprar alguma coisa com cripto, não compra nada, certo? Isso é muito pouco utilizado, então não há consolidação. E estabilização, aí eu concordo, realmente não tem, porque você vê essa volatilidade tão alta, né, e algumas tendências de crescimento dessas criptos. Tá? Estamos muito longe, e até utilizando o modelo do Pix, o Pix sim é algo que já está consolidado e que tem tendências ainda mais de crescimento com o advento do Pix Troco, né, do Pix Saque, né, aí você tem, sim, meios de transações digitais que estão sendo utilizados aqui no Brasil, né, com uma inovação bastante importante, um papel inovador do Banco Central, trazendo essas novidades. Se nós tivéssemos, por exemplo, o Pix, lá quando foi criado o auxílio emergencial, não precisaria ter aquelas notas de R$200, porque com o Pix você já faria a transferência, o recebimento desses recursos. E com criptomoeda você só tem desejos. Você tem aí Nova York querendo fazer isso, o Thiago mencionou, tem o Equador, se não me engano, querendo também adotar, mas aqui no Brasil, por exemplo, não há movimentação nenhuma. Então, assim, longe de termos uma consolidação das criptomoedas. E, inclusive, quando isso acontecer, aí você vai ver que provavelmente essas moedas atingiram o seu patamar de valor. Chegaram naquele seu teto e fortes variações já não acontecerão mais, né, porque você já tem as criptomoedas consolidadas com o seu respectivo mercado, que é algo que inclusive acontece com o ouro, né, e com outros ativos que são ativos de reserva de valor. Certo. A gente vai pedir licença a vocês, que a gente vai para a formação de Rede Repórter CBN, e na volta a gente retoma e amarra essa conversa hoje sobre aí mercado de ativos digitais, criptomoedas. Vamos falar sobre investimento também com os professores e economistas Écio Costa e Tiago Monteiro. A gente volta já. Estúdio CBN. Se jogue no Natal da Citroën Pigalle e termine o ano com um presentão na garagem. O melhor SUV compacto do ano por uma oferta imperdível. Citroën C4 Cactus automático com central multimídia e emplacamento total grátis, as 3 primeiras revisões e o banco em couro grátis. E mais, supervalorização no seu usado. Não compre seu carro antes de dirigir um Citroën. Faça um Comfort Drive e surpreenda-se. Na Citroën Pigalle, Piedade Afogados em Biribeira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Citroën. Ok, GPS. Me leva para um lugar tranquilo, mas que seja perto de tudo. Encontrei um lugar. Calculando rota. Seu destino é o Lago de Aldeia Residence. Lotes a partir de 500 metros quadrados com rede elétrica e sistema de água, tudo pronto para construir. O lago fica no coração de Aldeia, quilômetro 12, perto de tudo. Com estrutura completa e documentação 100% concluída. Agende sua visita hoje. lagodealdeia.com.br. Eu sou ex-estudante de enfermagem da FPS com orgulho. Eu cursei farmácia e tive aulas práticas desde o começo do curso. Eu estudei fisioterapia aqui e tive o IMIP como hospital-escola. A FPS abre portas para o mercado de nutrição. Quem faz FPS faz mais pelo futuro na odontologia. Aqui nosso diploma de psicologia vale ouro.
Vem estudar Educação Física na FPS. Inscrições abertas para 2022.1. Inscreva-se já em fps.edu.br. A Prefeitura do Ipujuca tem uma novidade para os contribuintes que possuem débitos com o município. Chegou a hora de aproveitar o Refis 2021 e garantir descontos que podem chegar até 95% nos juros e nas multas. Para saber mais sobre o programa de recuperação fiscal, acesse ipujuca.pe.gov.br e não perca tempo. O Refis 2021 vai até 20 de dezembro. Prefeitura do Ipujuca, cuidando do futuro de todos. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. O ministro do STF, Edson Fachin, intimou o presidente Jair Bolsonaro e o secretário especial de Cultura, Mário Frias, a darem explicações sobre a crise da Lei Rouanet e da Agência Nacional do Cinema, Ancine. A determinação é uma resposta a um pedido feito pela OAB. A entidade solicitou explicações sobre os atos e omissões da gestão das políticas públicas do setor cultural brasileiro. Também deverão ser ouvidos o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e o secretário de Incentivo à Cultura, o policial militar André Porciúncula. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apontou retração de 0,7% na economia brasileira durante o mês de outubro. A queda é na comparação com o resultado verificado em setembro. Já em relação a outubro do ano passado, o índice permaneceu estagnado. A indústria apresentou resultado negativo, puxado pela forte queda do setor de transformação, enquanto a agropecuária teve crescimento. Um líder religioso foi preso em flagrante no Crato, no interior do Ceará, suspeito de dopar vítimas com remédios e bebida alcoólica e cometer estupro, abuso sexual, tortura e lesão corporal. 8 mulheres, incluindo 3 adolescentes, são apontadas na investigação como vítimas. Francisco José Alexandre de Souza tem 52 anos e é responsável pelo Lar Espírita Maria de Nazaré. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Covovax, que é a versão produzida na Índia da vacina Novavax contra a Covid-19. O imunizante não é utilizado no Brasil. O fármaco é produzido pelo Instituto Serum, que é o mesmo que fabrica a versão indiana da AstraZeneca. A Covovax é a 8ª fórmula autorizada pela OMS para uso emergencial. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Craque CBN. Olá, amigos. Domingo é dia de futebol. Domingo é dia de Craque CBN. Uma conversa descontraída com uma personalidade falando também sobre futebol. Sempre aos domingos, antes da jornada esportiva, Craque CBN. Oferecimento. Quem vai de GNV só vê vantagem. Coopergás, Companhia Pernambucana de Gás. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes. É no serviço Chevrolet. Colégio Dom. Agora também no Recife, José Carvalheira 391, Tamarineira. A Rede Ecopostos está fazendo 20 anos e quem ganha o presente é você. Aqui você abastece, acumula pontos e troca por prêmios para a família inteira. Resgate um voucher e concorra a um carro, uma moto e 18 TVs. Até Papai Noel vai passar na Rede Ecopostos. Não perca tempo, venha para a Rede Ecopostos, abasteça e ganhe.
Na Finger, você encontra texturas, formatos e soluções que otimizam os espaços, respeitando a personalidade de seus ocupantes. Acesse finger.indy.com.br. Aproveite as condições especiais Caoa Cherry. Carros com pronta entrega, 3 primeiras revisões grátis e primeira parcela só para maio de 2022. E ainda, taxa zero ou 100% da FIP no seu usado ou plano 100% Caoa Cherry com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Acesse d21motor.com.br/ofertas ou ligue D21 Motors Recife 30362051 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estúdio CBN. São 3 horas e 36 minutos. Estamos aqui no intervalo, mas conversando à vontade aqui sobre essa questão do mercado de ativos digitais. E nós estamos com 2 especialistas hoje, né? Isso, estamos com o economista e professor Écio Costa e também o economista e professor Tiago Monteiro. E aí a gente pode sair um pouquinho de criptomoeda, mas não deixa de ser, né? Que eu estava até conversando com o Tiago e perguntei, jogo para você, Écio, também. Para quem quer investir dinheiro aí, sabendo que a gente vai ter uma inflação mais forte do que a esperada no mundo em 2022, como você mesmo já falou. 2022 tem eleição no Brasil. E aí, é o momento de investir? É arriscado investir? Como é que faz? Olha, a gente teria que fazer um programa outro de mais 1 hora só para discutir exatamente onde investir. Mas é o seguinte, a gente tem que estar pensando muito o que vai acontecer no ano que vem. Né? E no ano que vem, esse cenário de inflação de 10% que a gente encerra agora, ele não vai se repetir. A tendência é que você tenha uma redução da inflação, tanto aqui no Brasil como lá fora. Né, os bancos centrais já estão começando a migrar nessa direção. Essa semana foi o Banco Central da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, como eu já mencionei. O da zona do euro ainda está um pouco reticente, mas deve ir nesse caminho. Aqui a gente vai ter Selic de 12%, né, no ano que vem, e a inflação deve ir para 5%. Então, ao se falar aí de renda fixa, você tem que começar a pensar um pouco nessa situação, né? E, como eu falei, sempre planejando o que é de curto, de médio e longo prazo, porque podem ter alguns produtos de renda fixa interessantes, né, que paguem aí bem acima, né, da Selic, DI mais alguma coisa, né, que seria a DI anda muito próximo com a Selic, IPCA mais alguma coisa começa a mudar de configuração, porque o IPCA tende a cair ao longo do próximo ano, e está pensando também sempre em renda variável. Né? Renda variável pensando com um horizonte maior do que esse de curtíssimo prazo. Essa Selic de 12% não vai permanecer nesse patamar, da mesma forma que a gente não teve, que a gente teve a Selic a 2 e não ficou nesse patamar, tá? Ela tende a haver nos anos seguintes uma redução da Selic, e quando você começa a olhar no horizonte mais distante, aí você tem esses cenários, né, para estar levando em consideração outras variáveis de crescimento setorial, pensando em investir em um determinado setor ou em outro. O investimento em imóveis, ele também é algo bastante interessante. Eu costumo dizer que eu nunca perdi investindo em imóveis. Aqui você vivenciou várias valorizações de imóveis aqui no estado de Pernambuco, onde não houve rompimento, né, não houve bolha como lá nos Estados Unidos, porque há um déficit habitacional muito grande, mas é pensar muito nessa diversificação. E, inclusive, hoje, o mercado financeiro ele está se abrindo de tal forma que você consegue, através de BDRs, estar investindo em ações americanas dentro do Brasil, e levando ainda o componente dólar em consideração. Então, ano que vem, por exemplo, com a elevação da taxa de juros lá dos Estados Unidos, que deve chegar ao final de 2022, próximo de 1%, o câmbio vai se alterar. Né? Você vai ter uma valorização do dólar em relação às outras moedas. Então, quando você investe no BDR, que simula, né, uma ação americana, né, a gente não vai entrar muito no detalhamento disso, mas ele leva em consideração não só a valorização do ativo de lá, como também do câmbio. Então, é uma forma de você também diversificar, não só diversificar
entre tipos de investimentos, mas também entre países. Está investindo lá fora sem sair daqui do Brasil. Tá? Então, assim, tem muita opção. O Thiago também tem aí várias sugestões. Eu não faço recomendação de ações, tá? Eu eu não tenho certificação para isso, inclusive. Eu sou apenas um curioso e também não falo em empresa em específico. Eu falo em setores, né, e em mercados, que aí sim, como economista, eu tenho plena liberdade para fazer isso. Thiago. Eu gosto muito da parte mais volátil dos investimentos. E 2022 vai ser um prato cheio para quem gosta desse tipo de especulação e para quem sabe também ter não é previsibilidade de mercado, mas pelo menos ter uma análise de mercado para fazer projeção futura. Então, por exemplo, como a gente tem justamente essa possibilidade de valorização das taxas de juros, não só no Brasil, mas no exterior, a gente vai ter uma naturalização das remunerações, digamos assim, dos títulos públicos de países bem interessantes, como os Estados Unidos, como o Japão, como a Alemanha. Então, a gente vai ver uma migração dos recursos internacionais para esses títulos públicos. Então, não só o dólar, mas libra esterlina, euro, eles vão se valorizar. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem risco fiscal, a gente tem fragilidade econômica muito grande, a gente vai ter a Selic aí de 12%, mais de 12%, se brincar, a gente vai ter alto índice de desemprego, alto índice de informalidade, a gente vai ter um desinvestimento muito grande e, principalmente, a partir do segundo trimestre de 2022, tudo vai parar por conta da eleição. Ou seja, a atividade econômica brasileira vai ser inócua em 2022. E aí você olha, você vê o investidor internacional olhando para a gente, mesmo com uma remuneração, entre aspas, a 12%, o risco país não é condizente com essa remuneração. Logo, a gente vai ter uma fuga de capital. A probabilidade da gente ver um dólar se valorizando muito aqui, frente ao real, e ao mesmo tempo um impacto na Bovespa também, porque a gente vai ter a desvalorização dos ativos brasileiros, a gente pode ver uma migração, por exemplo, de uma queda da Bovespa com a subida do dólar. Se você tiver uma marra com relação a esse tipo de investimento, você pode ter uma remuneração muito interessante até meados de outubro para novembro do ano que vem. Por que outubro para novembro? Porque a gente já vai ter uma definição do pleito, digamos assim, presidencial da gente. O mercado fica mais calmo. Aí o mercado, na verdade, o mercado vai Depende do resultado. A formação da equipe econômica, exatamente. Depende de quem ganhar e da formação da equipe econômica. Então, só para você ter a ideia, em 2018, com a vitória de Bolsonaro e o Dream Team econômico, com Levi, enfim, com toda a economia que as pessoas estavam projetando para 2019, o dólar chegou a R$ 3,60, a projeção é que a gente terminasse o ano nos R$ 3. A partir do momento que a gente viu o processo contrário, o dólar voltou ao patamar que a gente tem hoje, R$ 5,45, R$ 5,60, R$ 5,55. Ou seja, é uma radiografia bem fidedigna de como é que o mercado enxerga a gente. Então, a gente vai ter oportunidades bem interessantes para quem gosta de renda variável ano que vem. E como essa disse, a gente vai ter que ter mais tempo para discutir isso, e o nosso tempo de hoje já está se estourando por Mas aqui. a gente volta a conversar sobre isso, é Sim, sempre claro. tempo, né, para conversar. E a gente só agradece a vocês pelas análises aí, pelos comentários, pelas dicas para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Thiago? Nada, não. Um abraço a você, um abraço para a Mari, um abraço a Écio, um abraço a todos. Écio, muito obrigada e a gente se encontra já já. Já a gente volta. Obrigado a todos. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre outro assunto. É verdade. É só um intervalo comercial e a gente volta com essa daqui a pouco. Eu já vou ficando por aqui. 3h44.